Fé. Fé no meu altar. O que sustenta a sua fé? O que sustenta você no seu caminhar do seu dia a dia? A Umbanda te sustenta ou você precisa ir procurar outras religiões? A Umbanda te completa ou você precisa ir procurar outras religiões? Roda a vinheta. Minha mãe, minha raiz, benção manhinha! Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui. Eu já gravei diversos vídeos sobre fé, a fé que me sustenta. Já gravei diversos vídeos falando sobre isso. Fé, a fé que me sustenta. E vira e mexe, me cai a mesma pergunta. Então, em vez de repaginar, de indicar o vídeo, eu resolvi gravar um outro vídeo falando um pouquinho de fé, talvez agora sobre uma outra ótica. Eu não cheguei a olhar os outros vídeos que eu já tinha gravado, mas eu gostaria de dar a minha visão, que não deve ser muito diferente dos outros vídeos. Não deve, tá? A fé que me sustenta é a minha casa, é a Umbanda, é a natureza, é Deus. Quando eu falo Deus, eu estou falando da compreensão do macro. Eu não estou falando do Deus católico, do Deus protestante, do Deus umbandista, do Deus espírita, do Deus candomblessista, do Deus tibetano, do Deus shintoísta. Eu estou falando de uma condição macro, ou seja, um Deus para todas as religiões. Porque Deus, para mim, criou todas as religiões. O macro, o Pai. E nós temos algumas visões. Eu tenho a visão umbandista, o católico tem a visão dele, o protestante tem a visão dele, o espírita tem a visão dele, e assim caminhando. Cada um tem a sua visão e um caminho a seguir para encontrar os ensinamentos de Deus. Ou a deusa, como a Wicca fala, a deusa. Então nós temos que entender que, indiferente de uma fé, nós temos que ter Deus que nos sustenta. E Deus, para mim, nessa situação, é um só, que é a força macro. É claro que o negro escravo nunca foi cristão. É claro que o indígena nunca foi cristão, não conheceu Jesus Cristo, mas ele tinha a sua fé e acreditava numa força macro. E essa força macro, que denominada por mim Deus, Olorum, Zambi, Pai Eterno e muitas outras conotações que pode ter. Quando eu falo de fé, eu falo de acreditar em algo superior. Quando eu falo de fé, eu falo de acreditar na minha religião, no meu religar-se ao divino, religar-se ao sagrado, no meu religare com a força que me sustenta, a força que me traz para dentro de uma fé. No meu caso, é a Umbanda, e a Umbanda me sustenta. Mas nada impede, por exemplo, que eu assista uma missa, que eu assista um culto protestante, que eu assista um culto tibetano, uma sessão espírita, uma gira de candomblé, nada me impede, porque a Umbanda não me proíbe, porque ela acredita que a mesma força macro que a sustenta é a mesma força macro que sustenta a todas as religiões. Então sim, nós temos que ter respeito, que é a essência base para que todos nós possamos viver em comunidade, com várias religiões, porque o nosso país é laico, com várias religiões, e viver em harmonia, viver em paz. Agora entenda, se a Umbanda não me sustenta a minha fé, não me sustenta o meu caminhar, eu tenho que entender que eu estou na religião errada. Eu tenho que procurar uma religião onde me religue ao sagrado, me religue à força macro, me religue às forças da natureza, às forças que a sustentam, para que eu me torne uma pessoa melhor. E se eu não me tornar uma pessoa melhor, eu não sou um verdadeiro umbandista. Não adianta, por exemplo, hoje eu vou fazer isso e na sexta-feira, dia de gira, eu mudo o meu comportamento. Não, isso está errado. O seu comportamento tem que ser uno todos os dias. Aliás, você é um umbandista 24 horas por dia. Você não é um umbandista só em dia de gira. Eu estou dando ênfase à Umbanda porque a minha fé é a Umbanda. E a pergunta foi, eu sou umbandista, né? Mas fui numa outra religião buscar ajuda. Eu acredito mesmo, gente, que as pessoas procuram muitas vezes outros terreiros de Umbanda ou outras religiões por não terem dentro da sua própria casa uma mão estendida, uma mão que o ampare, uma mão que possa lhe dar um caminho a seguir. Um pai de santo e uma mãe de santo, verdade seja dita, não é santo, não é, tem erros. Eu tiro base por mim, tenho muitos erros. Mas dentro de uma conduta religiosa, moral e ética, eu tento seguir os princípios. Eu só não vou falar que sigo, porque aí já seria vaidade.
porque eu sei que eu cometo erros e esses erros têm que ser reparados. A minha fé, como umbandista, ela me preenche em todos os sentidos. Agora, nada me impede de, por exemplo, eu tenho um amigo católico, falou, irmão, você está indo para a missa? Não, estou indo para a missa, tal. Reza por mim lá, que eu estou precisando. Isso nada impede, porque é uma oração, porque eu sei que Deus é macro, e como macro, Ele está em todas as religiões. Eu estou pedindo para o meu irmão, naquela fé, fazer uma oração para todos nós. Para mim, no caso. Mas eu estou na Umbanda, então eu tenho que curvar meus joelhos, pedir para os orixás, pedir para as entidades para que também me ajude. Porque se eu não confio na minha religião para me ajudar, se eu não confio, não busco ajuda na minha religião, fica a incógnita por que eu estou nesta religião, se quando eu preciso ela não me ajuda. Está certo que muitas vezes, muitos filhos de fé, eu falo de um modo geral, têm medo, vergonha de procurar uma orientação dentro da religião, por medo, por vergonha, e é errado. Você tem que procurar a sua religião e dentro da sua religião, dentro da sua casa, a ajuda que você precisa. Se a sua casa não te ajuda por algum motivo, e eu estou falando a casa, a matéria, você tem que recorrer aos guias-chefes da casa. E aos guias-chefes da casa têm a obrigação, religiosamente falando, de poder te ajudar, de poder te orientar. Mas você tem que querer ser ajudado. Você tem que também correr atrás. Você tem que ir pedir ajuda. Ah, mas não é guia? Ele sabe de tudo? O guia sabe de tudo, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E eu tenho que pedir ajuda para que o guia tenha permissão de poder atuar na minha vida. Se eu não der essa permissão, o guia não atua na minha vida. Fé. Quando eu ajoelho diante do meu altar, ajoelho fazendo as minhas orações, curvo minha cabeça, bato minha cabeça ali, me vêm dois fatos importantíssimos. Primeiro, a confiança que eu tenho no meu altar e nas entidades que aqui trabalham comigo e que trabalham na casa. E o segundo fato, eu tenho que estar preparado para levar bronca, para reconhecer meus erros e reconhecer aonde eu erro para que eu possa ter um caminho melhor. A Umbanda, ela é grande, ela é linda, mas depende de nós, umbandistas, de entender como age a espiritualidade conosco, porque ela age o tempo todo. Somos nós que não estamos abertos para receber as mensagens. É como uma caixa de e-mail, está lá no WhatsApp. No WhatsApp não, no e-mail. Vai tudo para o spam. Se você não abre o spam, você nunca vai saber. Porque eu não estava aberto, a minha caixa não tinha prioridade para receber essas mensagens. O WhatsApp do grupo, você silenciou o grupo para não ficar recebendo essas mensagens. Você silenciou as mensagens da espiritualidade. Por isso que você não recebe. É claro que envolve muitas outras coisas, muitos outros parâmetros, mas direto e reto para vocês é o que eu estou te falando. Conduta moral, ética, Umbanda, minha fé. É ela que me sustenta. A sua fé te sustenta? Eu já pedi para outros irmãos fazerem oração para mim de outras religiões? Claro que eu já pedi. Muitas vezes. Principalmente para amigos que são meus amigos. Mas eu nunca deixei de confiar no meu altar e de confiar na minha fé. Axé.